Boa noite, então, aos irmãos, novamente, né, aos que nos assistem pela internet. Hoje à noite, né, eu gostaria de ler com os irmãos Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 16 até o verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 16 até 21. E Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Eterno Pai e bondoso Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor esteja preparando, Senhor, os nossos corações para recebermos o teu ensinamento, que possamos não apenas, Senhor, guardá-lo, mas possamos praticá-lo em cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A parábola que lemos, irmãos, chamada de O Rico Insensato, ela nos traz a história de um homem já rico, que ele possuía uma grande propriedade com celeiros. E essa propriedade, naquele ano, ela produziu em muita abundância uma super safra, que nem a gente escuta falar de repente, né? Como hoje a gente escuta no rádio e na televisão. E ao invés, irmãos, de pensar em agradecer a Deus, ao invés de pensar em usar uma parte desse dinheiro em benefício dos mais necessitados, ele prefere olhar para si mesmo e se vangloria por tudo aquilo que ele havia conquistado. E decide construir novos celeiros, derrubar aqueles anteriores que estavam se tornando pequenos, e iria construir outros bem maiores, para que pudesse guardar todos os seus bens. Ele acreditava, irmãos, que com todos os seus bens, todos os seus tesouros, ele poderia viver tranquilamente, aproveitando tudo o que já havia conquistado. Porém, irmãos, esse homem, ele esqueceu-se de um pequeno detalhe. As coisas deste mundo, seus tesouros, são passageiros. E Deus lhe dá a sentença, a notícia que certamente, irmãos, ele não gostaria de receber. Louco, essa noite tu morrerás. Essa noite te pedirão a tua alma. E tudo aquilo que tens preparado, para quem será? Tudo que ele tinha juntado, todos os tesouros, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, não valiam nada perante Deus. Ele esqueceu-se do principal, que era guardar tesouros lá nos céus. Morrendo, nada daquilo que ele havia juntado com tanto esforço, nada daquilo que ele tanto valorizava, teria mais valor algum. Era rico, sem dúvida, aos olhos humanos, mas ele era miserável perante Deus. Assim como esse homem rico dessa parábola de Jesus, nós não devemos colocar o dinheiro, os bens materiais, as riquezas deste mundo
como objetivo de nossas vidas. Nós temos que trabalhar, sem dúvida. Nós temos que procurar termos condições de termos uma vida digna junto com a nossa família. Ter uma casa confortável, isso não é pecado algum. Termos um carro para que possamos ir de um local ao outro, termos um mínimo de conforto. Mas nós não devemos colocar as coisas materiais, os bens deste mundo, como alvo principal em nossas vidas. Eu conheci, provavelmente os irmãos também conheceram, muitas pessoas que conquistaram muitos bens, conquistaram muito dinheiro, tinham tudo que se poderia imaginar. E isso não bastava. Eles queriam cada vez mais. Eles não se contentavam nunca com aquilo que já haviam conquistado. Sempre queriam mais. Na maioria das vezes, isso é o que ocorre. Mas, de uma hora para outra, algo acontece. E o irmão pode pensar, né, em alguém que já viu isso acontecendo. Algo acontece e essa pessoa que tinha tudo, perde e tem que começar do zero novamente. Ou perde tudo, ou quase tudo. Pode ser, irmãos, uma doença que desencadeia essa perda, um negócio mal feito, pode ser problemas de relacionamento entre casal, muitas podem ser as causas. Mas de uma hora para outra, tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo aquilo que ele havia lutado, vira pó. Ou, depois de alcançar tudo o que sonharam, vem a morte. E nada conseguem aproveitar de tudo aquilo que conquistaram. Eu conheci um senhor, era conhecido, não era amigo, mas diversas vezes eu conversei com ele. E durante décadas, esse homem, ele levantava-se às 3 horas da manhã. E tinha um caminhão, e ele saía com o seu caminhão para trabalhar. Ele ia nas pedreiras, né, carregava pedras, e é um serviço muito pesado, e quando amanhecia o dia, ele já estava voltando para fazer a entrega daquelas pedras. Durante décadas ele fez isso. Seus filhos cresceram, né, já eram jovens, e ele conquistou muitas coisas, irmãos. Só que determinada noite, dormindo em sua casa, ele teve, né, um infarto e faleceu. E tudo aquilo, irmãos, que ele havia conquistado, não serviu para nada. Os bens ficaram com os familiares, né, com seus filhos, com a sua viúva. Né, mas ele, para nada, aproveitou tudo aquilo que ele havia conquistado. Então, irmãos, nós temos que sonhar. Sonhar não é errado. Nós temos que lutar para conquistarmos as coisas, né, que tanto almejamos. Porém, isso não pode ser a base de nossas vidas. Isso não pode ser o principal de nossas vidas. Nada do que é material vale para Deus. Nós devemos ser ricos, sim, mas para com Deus. Isso é o que importa realmente. Nós não sabemos, irmãos, quantos serão os nossos anos neste mundo. Podem ser 100, mais de 100, que nem a irmã Irene. Ou 20, 30 anos, que nem nossos irmãos que há poucos anos faleceram também. Nós não temos ideia de quanto tempo nós teremos neste mundo. Então, irmãos, nós temos que privilegiar Deus em nossas vidas. Nosso objetivo não pode ser coisas materiais, não pode ser riqueza neste mundo, tem que ser, como cristãos, nós temos que buscar fazer a vontade de nosso Pai. Isso é o mais importante.
Tiago 4, do verso 13 até o verso 16. Tiago 4, de 13 até o verso 16. A falibilidade dos projetos humanos. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. A nossa vida, irmãos, é comparada na palavra de Deus como uma névoa, um vapor. Na semana passada, em diversas semanas anteriores também, na parte da manhã, nós tínhamos a névoa, a cerração. E era tanta, irmãos, que a gente não enxergava muito além de poucos metros. Era muita umidade. Mas a gente sabia que, determinado horário, o sol viria, penetraria naquela umidade toda, as nuvens iriam embora. E nós teríamos o dia clareando aberto. Então, irmãos, essa névoa, essa cerração, né, assim como o sol passou, a nossa vida, irmãos, também de uma hora para outra, ela pode terminar. Pode durar algumas horas a cerração, alguns anos as nossas vidas, talvez muitos e muitos anos que nem a nossa irmã, mas nós não sabemos quando ela se findará. Tiago nos diz que a nossa vida é assim, breve, muito rápida. Hoje estamos aqui cheios de projetos, cheios de ideais. No minuto seguinte, podemos já não estarmos mais aqui, nós já podemos estar na presença do nosso Deus. Se nós conhecemos a Deus verdadeiramente, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos a convicção. Eu prefiro, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que nós temos a esperança de estarmos na presença de Deus. Eu prefiro, eu sei que é força de expressão, é maneira de se expressar, eu prefiro dizer a certeza de estarmos na presença de Deus, a convicção. Isso não é esperança, irmãos, é certeza, é algo inabalável. Se acontecer dessa noite, os irmãos sabem que normalmente os homens têm um pequeno probleminha de medo. O homem tem medo de médico, o homem tem medo de doença, o homem tem medo de tudo. Então, se nessa noite Deus me chamar para a sua presença, eu vou tranquilamente. Eu só não gostaria de sofrer muito, eu só não gostaria de ficar muito tempo doente, mas é um pedido que eu faço para Ele. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta, que no momento que fechar os olhos neste mundo, eu estarei na presença do Senhor. Então, irmãos, essa certeza que cada um de nós tem, nós devemos levar para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. O que é mais importante? É nós conquistarmos tesouros aqui no mundo, é nós juntarmos dinheiro, é nós termos aplicações em dólar, é que nem o irmão Salomão, que tem muito dólar, é nós termos muitos bens, que nem o irmão Jorginho. O que é mais importante para nós, irmãos? Ou é nós conquistarmos tesouros
na presença do nosso Deus. Tá? Então, irmãos, a nossa vida é breve. Nós estamos aqui por um curto período. Não sabemos quanto tempo, mas nós temos certeza, como crentes em Jesus Cristo, que no momento que daqui nós partimos, imediatamente nós estaremos na presença do nosso Deus, que nem diz Paulo, o que é infinitamente melhor. Então, que possamos viver dessa maneira. Nós não sabemos, irmãos, quantos anos nós temos pela frente. Jovens, né, têm uma perspectiva de terem várias décadas. Tomara que assim seja, que tenham uma vida abençoada. O irmão Davi, que já está mais passado, né, tem um pouco menos de tempo. Eu estou no intervalo, né, sou jovem ainda. Mas, irmãos, nós não temos ideia quantos anos nós temos aqui neste mundo. Que possamos fazer a escolha certa. A escolha certa, irmãos, não é a gente procurar ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Nós devemos é fazer a vontade de Deus. Fazer o que Ele pede para cada filho seu fazer. E assim estaremos juntando tesouros lá no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não pega. Os bens, o dinheiro, as vitórias materiais são importantes, mas nós não as levaremos conosco quando formos levados à presença do nosso Deus. Mas quer dizer então, irmão, que na sua visão, nós não podemos ter objetivo na nossa vida, nós não podemos ter alvo de melhorar, nós não podemos querer crescer na nossa profissão, nada disso. E tudo isso aí é importante que nós tenhamos. Quando eu era jovem, eu tinha projetos, eu tinha sonhos. Confesso para os irmãos que a maioria eu não consegui realizar, né? Mas não tem problema nenhum. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês, mesmo que com mais idade, ainda tem seus projetos. Que a gente consiga sonhar, irmãos, em granjear tesouros perante Deus, lá nos céus, que é o que realmente importa. Devemos buscar alcançar tudo aquilo, irmãos, que Deus considera como verdadeira riqueza, que é lá nos céus. Anunciar a Cristo, irmãos, com nossas palavras, é muito importante. Eu me lembro de uma vez conversando, o irmão Paulo Barbosa sentado lá na poltrona dele, né? E eu tentando entender, né, o que ele estava falando, estava tentando me dizer, e ele estava me contando que ele havia ido buscar o medicamento que ele tomava lá no centro, e na fila, né, que ele estava aguardando o medicamento, ele estava entregando folhetos, estava testemunhando do amor de Deus. Então, irmãos, essa é uma ação muito além de nós simplesmente falarmos. A nossa vida prova aquilo que nós estamos falando. Devemos, logicamente, falar do amor de Cristo, devemos falar do grande amor de Deus para cada um de nós, mas a nossa vida é o maior testemunho do que tudo aquilo que a gente está dizendo realmente é verdade, que nós realmente cremos naquilo que nós estamos falando. O que é importante para você nessa noite? O que realmente te interessa? Para mim, o que realmente interessa? Nessa noite, o que é importante para mim? Eclesiastes 1:2, o versículo é muito breve, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Todos os esforços humanos em ter as coisas materiais são vazios, são superficiais. Riqueza, irmãos, fama, poder, são coisas passageiras e não nos trazem a verdadeira alegria. Tudo é inútil se não for
para a glória de Deus. Não jogue a sua vida fora, lutando por bens materiais. Isso, irmãos, fica quando a névoa da nossa vida se dissipar e nós estivermos na presença de nosso Deus, tudo aquilo que nós juntamos aqui neste mundo ficará. Nós não levaremos nada conosco. E isso aí não tem valor algum para o nosso Deus. Busque, irmãos, aumentar os seus tesouros, busque aumentar a sua riqueza lá nos céus. Deus te recompensará. Que possamos, irmãos, como crentes, que possamos, como filhos de Deus, nós possamos viver uma vida cristã sincera, uma vida cristã humilde. Pecadores, sim, nós somos pecadores, porque nós continuamos com a nossa natureza humana má. Porém, pecadores que buscam a vontade de Deus para nossas vidas. Servir a Deus, irmãos. Levar o seu amor pela humanidade. Levar o seu amor por cada criatura, a todas as pessoas com as quais nós convivemos. Se nós temos um familiar, se nós temos uma pessoa da nossa amizade, que seja um vizinho nosso, que está passando necessidade, que nós sabemos que está passando um momento difícil, que está passando por um momento complicado, não adianta nada, irmãos, eu ir lá e levar palavras de amparo, né? Palavras para elevar a moral daquela pessoa. Eu tenho que fazer isso, claro que eu tenho que fazer, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho também que ajudar esta pessoa da maneira que eu posso, levando alimento, levando o que for possível. Eu estarei assim demonstrando que aquilo que eu estou falando, realmente eu estou colocando em prática em minha vida. Senão, irmãos, fica muito fácil. Irmão, estou orando por você para que a sua situação passe logo, para que você melhore, né, em seguida e tal, e terminou por aí. Mas se eu posso ajudar essa pessoa, não é muito melhor que, além de incentivar essa pessoa, de consolar, eu também possa ajudar com alimentos, ou seja lá da maneira que for, pagando uma conta de luz, uma conta d'água? É muito melhor, irmãos, que nós possamos demonstrar na prática que aquelas palavras que nós estamos falando para aquela pessoa, nós realmente estamos praticando. Por maior a luta, irmãos, que nós estejamos passando, nós temos certeza que Deus já nos deu a vitória. Eu sei que é difícil, irmãos, muitas coisas que a gente passa em nossas vidas. Nós temos períodos em que o familiar nosso está doente e isso abala toda a família. Nós temos períodos que problemas de relacionamento no seio da família também, né, nos deixam abalados. Porém, irmãos, isso tudo vai passar. Deus vai agir no seu momento e todas as coisas serão superadas. Então, irmãos, eu não tenho ideia qual é a dificuldade que os irmãos estão passando. É bem provável, assim como eu tenho certeza, né, que um dia estarei no céu. Cada um dos irmãos também tem essa certeza, não a esperança, mas a certeza. É bem provável, irmãos, que você esteja passando por um momento difícil, ou num setor ou no outro de sua vida. Alguns anos atrás, eu não tenho problema nenhum de comentar com os irmãos, a situação financeira lá em casa estava terrível. Eu havia virado
empresário, né, e eu brincava há algum tempo atrás, né, com nosso saudoso irmão, que ele era um mega empresário, né, um hiper empresário e tal. E lá atrás eu era também um pequeno empresário. Só que tudo aquilo que eu havia planejado deu errado. E de repente eu estava sem condições de cumprir o básico na minha família. Os filhos eram pequenos, né, e eu tinha que resolver tudo. E eu me acordava 2 horas da manhã, eu ia dormir 11, meia-noite, 2 da manhã eu já estava em pé e eu caminhava no corredor da minha casa, né, de um ponto ao outro, pensando como é que eu ia sair dessa situação. Né? E a situação ficou tão crítica, irmãos, que até para os alimentos, né, estava faltando. Estava feia a situação. Eu não falei nada, né, porque para o homem normalmente é mais difícil comentar isso, né, e tal. Mas determinado dia chega 2 irmãos, amigos, né, mas 2 irmãos da igreja, com algumas cestas básicas, eu não me lembro a quantidade e tal, e levaram alimentos lá para casa, né, sem eu pedir nada. Bom, claro que eu agradeci a Deus, agradeci a eles, né, por aquele gesto de amor. Aquilo foi muito importante. Eu me senti, além dos alimentos que eram importantes, lógico, também a gente se sentir, né, amado, considerado pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, é muito importante. Né? Depois, passado algum tempo, eu consegui me equilibrar, né? E aí aconteceu, irmãos, da reciprocidade. Um daqueles irmãos que havia angariado lá, organizado com o pessoal para me levar aquelas cestas básicas, aqueles alimentos, jogando futebol com o pessoal da igreja, ele rompeu os ligamentos do pé e tal, e ele não tinha vínculo com o INSS. Ele era autônomo. Né? Autônomo no sentido de não ter nada, nenhuma garantia. Né? Não autônomo que estivesse pagando. Ele não estava pagando. Ele trabalhava por conta e não estava pagando. O que acontece bastante quando a pessoa fica de pagar o seu próprio, normalmente o INSS atrasa. E esse irmão, que até hoje eu considero, quando eu cruzo por ele, quando eu passo na Campos Velho, eu cruzo por ele, buzino e faço uma festa com ele, esse irmão, e aí ele precisou de mim. Né? Aí eu estava em condições de ajudá-lo. E durante 6 meses, durante todo o período que ele estava convalescendo da cirurgia que ele fez, eu tive o privilégio, né, de retribuir aquilo que ele havia feito para mim. Eu pegava na sua casa e levava até, e era ruim, até a Rua da Praia. É ruim da gente entrar por causa do movimento, é um trecho que carro não pode entrar, tem que ter pisca-alerta ligado, tem que ir dando explicação e tal. Eu largava ele na frente do serviço dele, do edifício no que ele tinha um escritório. Durante 6 meses eu fiz isso. Também eu levava os seus 2 filhos que estudavam no Colégio Batista, o Flávio estudava lá também, então eu levava os 2 e eu trazia os 2 filhos dele junto, né? Então, irmãos, não estou falando isso, porque ele... Não, ele havia feito por mim pouco tempo antes, tá? E simplesmente foi uma maneira que Deus me deu de retribuir aquilo que ele havia feito por mim. E seria muito bonito, né, eu dizer para ele, irmão, eu estou orando por ti. Irmão, essa noite eu não consegui dormir pensando em ti. Essa noite, vamos fazer... Irmãos, eu consegui, graças a Deus, eu tive condições de retribuir aquilo que ele havia feito para mim, para a minha família. Então, irmãos, nós temos que falar que nós amamos os nossos irmãos,
que nós amamos nossos familiares, mas nós devemos mostrar através das ações. Não sei qual é o problema que tu estás passando, não sei. Mas uma coisa eu digo para ti, não desanimes. Não desanimes, porque a vitória, irmãos, é certa. Ela já foi ganha. Não é provável, nós não temos esperança na vitória, mas a vitória é certa. Deus é quem nos garante isso. Ser fiel até a morte, seja hoje, ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 60 anos, daqui a 80 anos, os mais novos, né? Ser fiel até a morte é o que importa. Vivermos de uma maneira tal que nós estejamos ajuntando tesouros, aonde realmente importa, que é lá nos céus. Deus nos dará, com certeza, a coroa da vida, se nós agirmos dessa maneira. Que Deus abençoe a vida do irmão, que as suas dificuldades possam ser todas elas brevemente resolvidas por Ele, e que todos possamos fazermos a obra de Deus neste local. Não apenas levarmos a mensagem, não apenas falarmos, mas praticarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Nosso Pai eterno, nós te somos gratos nessa noite pelo privilégio que mais uma vez nós tivemos de estarmos em tua casa. Te agradecemos pelos hinos que foram entoados, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te rogamos, Senhor, que ela possa ser útil, Senhor, em nossas vidas, que possamos praticá-la e que possamos realmente, Senhor, entendermos que a vida é breve, mas que possamos colocar como objetivo principal de nossa existência estarmos ajuntando tesouros nos céus. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso.